Fernando, bom dia, seja muito bem-vindo de volta aqui nos microfones e nos estúdios número 1 da Rádio Geração. Prazer recebê-lo. Satisfação é minha, Coronel Leônidas, a quem a gente tem a grata satisfação em dizer meu amigo, bom dia Mari e todos os ouvintes da Geração FM 103,9, sempre levando muita informação com precisão, responsabilidade e transparência. E nós estamos aqui novamente, o tempo foi pequeno, perante tantas informações que nós trouxemos, mas esse é o nosso princípio básico, que é informar a população, né, com conhecimento e transparência plena. Eu acho que, inclusive, nós podemos até fazer uma agenda, né? Pelo menos de 15 em 15 dias, tá aqui prestando conta. Hoje tem sessão, com certeza já vai ser, já foi apresentado alguns projetos. O que vai ser trabalhado hoje, presidente? Quais são os projetos para serem votados hoje? Eu fiz questão de divulgar também nos grupos do WhatsApp. Sessão hoje às 19 horas, a nossa segunda sessão. Hoje tem a pauta. E essa pauta a gente faz questão de apresentar a todos vocês, população, ouvintes da Geração FM. A gente faz a segunda sessão ordinária. Então a tramitação hoje, Coronel Leônidas, projetos de lei do Executivo são projetos que são enviados a pedido da prefeita ou da sua equipe de governo. Dispõe sobre o valor mínimo, esse é o projeto 001/2025, dispõe sobre o valor mínimo de remuneração dos servidores municipais, incluindo agentes comunitários de saúde e agentes de combate a epidemias. Para quem não sabe, esses profissionais não podem ganhar abaixo de 2 salários mínimos. E o outro é a adequação, né? Do valor do salário mínimo agora vigente 2025 e está na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a famosa CCJ. É até interessante a gente dar uma pincelada nesse projeto, que ele é muito importante, porque houve na entrevista anterior participação de ouvintes dizendo que tinham recebido com um valor abaixo, e o senhor começou a falar exatamente que há necessidade de uma complementação, de uma suplementação, porque não se pode nenhum brasileiro trabalhador brasileiro ganhar menos de um salário mínimo, né? E o município não pode pagar se não estiver aprovado pela Câmara, não é isso? Então eu queria que o senhor... Por isso que funciona, né? Eu queria que o senhor explicasse isso, assim, de uma forma didática, para que as pessoas entendessem. Olha, quem recebeu, e a prefeita até confirmou isso aqui na entrevista que esteve conosco na semana passada também, aqueles que receberam com a diferença ou tendo como base o salário mínimo praticado em 2024, agora no mês de fevereiro terá essa correção. É para isso que serve esse projeto? Justamente, Coronel, muito importante o posicionamento do senhor. Muito obrigado, o senhor está me ajudando muito. Também a gente vai explicando. Tem que passar os trâmites legais. Esse projeto ele é enviado para todas as câmaras municipais do Brasil. E como a gente começou semana passada, mas eu vou perder, não. Você vai receber com valor retroativo do salário mínimo atual. Por isso que nós vamos fazer então esse valor mínimo de remuneração do servidor municipal, ele é a adequação, a reposição para você não ter aquela perca e ganhar menos que um salário mínimo. Então, os trâmites legais que funcionam, muitas vezes fala assim, tá lá na Câmara, o vereador não quis votar. O projeto chega na primeira sessão ordinária que foi realizada na semana passada, na segunda. Passa pelas comissões, está aqui Comissão de Constituição, Justiça e Redação, mas também avaliando ela está a Comissão de Orçamento. Presidente da comissão é quem? Presidente hoje é o Ender Trindade, membro relator o Yuri Santiago e Adriana, a nossa vereadora Adriana Ribeiro. Por quê? Aconteceu o seguinte, antes era o presidente, relator e membro. Na função relator e membro pode ter alternância. Então agora o relator é membro e o membro também é relator. Pronto, para não sobrecarregar aquele vereador. O presidente, quando ele achar necessário, ele pode relatar também o projeto. Então assim, montamos essas comissões, Coronel, bem tecnicamente, porque o Yuri fez direito, o Ender Trindade é advogado, né? Ele também trabalha na área da advocacia, e a Adriana tem a experiência
do executivo como servidor. Então ficou muito bem organizada essa comissão da CCJ, que também foi muito bem representada na gestão passada pelo vereador Kênio Jair. Eu falo sempre, a comissão ela é técnica. O voto do vereador é político, sim, mas a comissão ela tem que ser muito técnica e criteriosa. Claro que também nós temos, né, o apoio, o aval e também o levantamento da nossa procuradora que faz o seu parecer jurídico. Então o projeto ele tem trâmites legais a serem seguidos no ritual de uma sessão na aprovação do mesmo. Esse projeto provavelmente ele é aprovado porque ele está dentro da legalidade, da constitucionalidade. Então assim, Câmara nenhuma no Brasil é contra esse projeto. Sem não dúvida, pode né? ser, para falar. Sem dúvida. Se fosse, estaria aos arrepios da Constituição Federal, né? Estaria desobedecendo uma lei maior. Descumprindo. Porque ela vem do âmbito governo federal até chegar para nós no âmbito municipal. Quais serão os outros projetos a serem votados hoje? Hoje nós também teremos esse projeto. Ele vem a pedido do Legislativo, né? Um projeto dispõe sobre a vedação de nomeação na administração pública, direta e indireta do município de Piracanjuba, Goiás, de pessoas condenadas pela Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha e da outras providências. Autoria, vereador Douglas Miranda Silva, Comissão de Constituição, Justiça e Redação está para avaliação. Esse projeto, ele é uma complementação de uma lei federal. Ele chega, junta e soma referente à questão. A gente tem muitos casos, né, coronel? O senhor da Segurança Pública sabe muito bem várias ocorrências que o senhor já presenciou e participou, agressão às mulheres, essas vítimas de violência. Domingo passado estava eu indo para casa, um amigo me abordou e uma senhora, onde o seu companheiro havia agredido ela, o rosto todo inchado, deformado, e é lamentável, eu falei até na gestão. E nós temos que combater isso. E esse projeto vem a encontro. Essa situação que eu presenciei, até parabenizei o vereador Douglas Miranda, o vereador e também professor. Eu levei essa senhora, as duas viaturas estavam em operação, eu liguei no comando, falei, você pode trazê-la para nós, que eu pedi o pessoal para ela vir. Eu falei, não, ela está sem condição, faço questão, levei o pessoal do comércio que me abordou, acompanhou, a gente entregou e a partir daquele momento, né, as nossas polícias civil e militar já tomaram as devidas providências referente a esse fato lamentável de agressão. Em mulher não se bate jamais. Fica aqui a minha nota de repúdio e nós, pensando nisso, né, é mais uma forma da gente tentar fazer a Lei Maria da Penha, que, no meu entender, é uma lei que funciona realmente, e agora a gente, no âmbito municipal, poder somar com ela é um privilégio muito grande. Muito bem, mais uma vez, né, Mária, a Rádio Geração contribuindo. Isso foi uma sugestão dada pela Rádio Geração em uma entrevista que nós fizemos aqui com o vereador Hernando Barbosa, da cidade do Professor Jamil. Isso. Ele que apresentou esse projeto na cidade do Professor Jamil. Nós até falamos no ar aqui, dando essa sugestão para que Piracanjuba e todas as outras cidades que nos ouvem acatasse e seguisse esse exemplo, e o que é realmente interessante. De todas as modalidades criminosas, presidente, existe uma aferição feita trimestralmente pelos órgãos de segurança, e no final do ano é feito um apanhado geral de todas as modalidades criminosas. Que não conseguiu-se redução no estado de Goiás foi o feminicídio, foi a violência contra a mulher. E infelizmente, todos os dias nós veiculamos aqui informações relacionadas a essa situação. Inclusive, nesta semana que encerrou, na semana passada, foi registrado o primeiro feminicídio do estado de Goiás, que foi na cidade de Caldas Novas, onde a filha, ao chegar em casa, deparou com a mãe já morta, com várias perfurações de arma branca dentro do banheiro. Imagine só o desespero dessa filha. A polícia agiu rápido, o autor foi preso, mas é uma vida que se foi, que não volta mais. E tendo essa, aliás, assim, eu acho que deve se fechar em todos os aspectos. Existe uma lei específica que é funcional.
Vamos citar o exemplo de Piracanjuba. Os órgãos policiais aqui trabalham numa agilidade tremenda. O doutor Leilton tem uma eficiência máxima. O doutor Leilton, com sua equipe, coloca o máximo possível ali para desvendar. Tanto é que em uma estatística do ano passado, Piracanjuba esteve com índices muito maiores de atuação do que outros municípios, 3, 4 vezes em números de habitantes. O que quer dizer isso? Eficiência da Polícia Civil, resolutivo, o apoio, exatamente, o apoio da Polícia Militar junto ali para que as duas instituições fossem, mas se as instituições fizerem e o Ministério Público não for atuante e a Justiça não for atuante, de nada adianta. Com certeza. Então tem que ser essa engrenagem, a Polícia Militar conduzindo, a Polícia Civil fazendo a escrituração do crime, o Ministério Público efetuando a sua denúncia, a Justiça acatando e condenando. Então isso acontece muito. E a gente sempre recomenda, né, Mário? Mulher, não seja vítima. Começou aquela agressão, denuncie o mais breve possível. Nós estivemos aqui com o Major Wesley há uns dias atrás. Hoje em Piracanjuba são mais de 200 medidas protetivas que são acompanhadas diariamente pela Polícia Militar. Ou seja, é muito. E tendo uma situação dessa aí, onde a pessoa que está vendo, eu sou amigo do presidente da Câmara, do Fernandinho, e eu vou conseguir uma vaga com ele ali de motorista, de ser nomeado, de ser alguma coisa. Acabou essa já era, né? Acabou. Então é realmente muito importante. Vai inibir, a pessoa vai pensar 2 vezes antes de cometer esse ato, que é inaceitável. Lembrando, coronel, que essa senhora que eu levei era a 3ª vez que ela era agredida e dessa vez o companheiro, ele exagerou na agressão, o rosto dela ficou deformado e lamentável. Eu fiquei numa situação assim de impotência, mas como aconteceu isso no município? É vergonhoso a gente saber. Falei para ela, orientei, falei, olha, Deus da primeira agressão, do primeiro tapa, a senhora deveria ter feito um boletim de ocorrência, levado a conhecimento da Polícia Civil para começar os trâmites de investigação. E nós, o delegado doutor Leilton, conforme o senhor mesmo disse, ele antes de ser delegado foi policial federal, então tem uma gama de experiência muito grande. E quando a investigação é bem elaborada, da forma que ele faz, não tem aquela questão prende e solta, porque todas as provas foram apresentadas. Então a gente vê um compromisso muito sério hoje da Polícia Civil, trabalhando em conjunto, em sintonia com a Polícia Militar. Ou seja, coronel, o Ministério Público funcionando 100%, né, o nosso judiciário, né, as magistradas aí, juízas que estão à frente têm feito um trabalho também impecável. E eu penso o seguinte, o executivo e o legislativo tem que ser da mesma forma, falar a mesma linguagem, ter a mesma comunicação. E outra, seja onde for, a vaidade ela não pode existir, o ego tem que deixar de lado. Fazendo isso, é sucesso. Eu tive o privilégio de trabalhar numa cidade do interior, onde as pessoas que cuidavam ali da parte da legislação, do Executivo, do Ministério Público, eram todas mulheres. Era uma juíza, era uma promotora, era uma delegada e eu de intruso comandante, né? Mas o negócio trabalhava com eficiência fora do comum. E o que é mais engraçado nesses casos, presidente, é que o machão que agride, quando a viatura aproxima, ele saiu pulando muro. Você sabia disso nesse caso? Ele saiu pulando muro. Não, e esse cidadão, até semana passada, eu busquei informação com o Major Wesley, ele havia desaparecido, né? Existe a busca referente ao mesmo, mas até o momento ele não se encontra. Pois é, então, situações lamentáveis. Tem outros projetos? A Mari quer participar. Também é bom lembrar, coronel, que se caso ele for condenado, provavelmente ele deva passar a cumprir aquela medida socioeducativa lá no CREAS, que tem o grupo do Pensa Homem, não é? Pensa Homem, né? Socioeducativa se for menor de idade. Se for maior, ele vai ser condenado à prisão, né? Ele vai ser preso, no caso menor, apreendido, e ele vai sim participar dessa palestra que é capitaneada ali pela doutora Kelly. Pensa Homem ou Pensa Homem, né? É uma iniciativa muito boa que eu, inclusive, eu acho que os vereadores podiam também ver direito e incrementar isso nessa lei também, que o funcionário seria obrigado a participar dessas palestras aí. É o primeiro sinal de violência, alguma coisa assim também, né?
Ótimo. Acho que é muito importante, é um projeto muito importante que tem lá no CREAS. Lá. Sim, e agora lembrando também, Coronel, quando eu fui lá na base da polícia, tinha um cidadão lá que havia descumprido a medida protetiva. Além de eu chegar com essa senhora, que foi vítima, e um outro cidadão lá, algemado, que descumprindo essa medida protetiva. Então essa lei eu vejo que ela é de extrema importância e eu quero agradecer vocês da Geração FM, né, e os demais colegas vereadores, o Hernando e o professor Jamil, né, por ter apresentado e se torna uma lei referência, né, que todos os municípios do estado de Goiás possam adequá-la. Muito bem. Tem mais projetos, vereador? Tem mais. Essa turma está trabalhando muito, Coronel. O 002, esse aqui também é um projeto do Legislativo. Nosso pedido, eu fiz o pedido para que esse projeto dispõe sobre normas gerais para o uso dos veículos oficiais. É um projeto de resolução esse, aliás, pertencentes à Câmara Municipal de Piracanjuba e da outras providências. É um projeto da mesa diretora e está também na CCJ. O que acontece? Os veículos da Câmara Municipal, hoje a gente tem 2 veículos, temos um Gol, um Siena e também uma motocicleta. O uso desses veículos era apenas o vereador fazia o ofício e tá ok. Não, a gente tem que ter um controle da frota, a gente tem que ter uma organização desse veículo. Então, assim, a legislação agora tem um termo de responsabilidade. Nós temos o motorista, mas se o vereador quiser fazer o uso do veículo, ele poderá dirigir, mas também ele terá a responsabilidade do carro da Câmara Municipal. Foi multado? Pague a multa. Bateu o carro, estava errado, vai pagar a franquia do nosso seguro. Vai ter. Então, assim, tem o bônus e tem um ônus. E essa lei deve ser cumprida para todos, né, que vão utilizar o carro do Poder Legislativo. Então, temos esse termo de responsabilidade, porque é inaceitável também. A pessoa, por exemplo, tem uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Aí de lá vai passar no Mercadão para fazer compra e etc. Tal. Não dá. Então, assim, não tinha esse projeto de resolução sobre a frota da Câmara Municipal, onde são 2 carros e uma moto. É importante porque a gente está colocando organização e ordem. E esse é um projeto, então, de resolução. Continuando no projeto do Legislativo, o projeto 002/2025, de autoria do vereador Wender Trindade Silva, dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção dos cabos de fiação aérea e sem uso instalados por concessionárias ou permissionárias que operam ou utilizam rede aérea no município de Piracanjuba, Goiás, e da outras providências. Quais seriam esses cabos? Tem um local específico ou é simplesmente para impedir e evitar que acidentes aconteçam futuramente? Esses cabos são colocados nos postes de energia, tem cabo de internet, tem cabo de telefonia e aqueles cabos rebentam, ou o pessoal não usa mais, fez a troca, mas não fez a retirada, fica lá, a Deus dará. Um cabo daquele, ele, além de causar transtorno, e também a pessoa pode utilizar um cabo daquele para fazer uma maldade, atravessar uma rua, causar um acidente. Então eu vejo necessidade e vai ficar também um ambiente mais bonito, menos poluído, tanto de cabo, parecendo gambiarra, gato, tá errado. Então, assim, onde os cabos não forem utilizados ou arrebentados, que sejam removidos ou reorganizados. E prevê multa? Sim, prevê multa. Esse projeto a gente pode até abrir ele, Coronel, se o senhor me permitir. Sim, sim. A gente abre ele aqui agora também e apresenta a justificativa do mesmo, que eu acredito que é muito importante. Projeto esse aí, que eu acredito que será bom na questão também do visual do município. Eu trago aqui a multa, se eu não me engano, ela fica a critério da prefeitura, a gente não pode legislar nesse requisito. Então, dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção dos cabos e fiação aérea sem uso instalados por concessionários ou permissionárias que operam e utilizam rede aérea no município de Piracanjuba. Artigo 1º. Ficam obrigadas as concessionárias, prestadoras de serviços de telefonia, televisão, a cabo, internet ou qualquer outro relacionado à rede aérea no município de Piracanjuba a remover os cabos e a fiação por elas instalados quando não possuir mais uso. E quem fiscalizaria, presidente? Vai ser aí a prefeitura, pode ser pelo Código de Postura, penso eu, ou alguém
definido pela administração pública, o secretário de administração. Artigo 2º, as concessionárias e permissionários terão um prazo de 120 dias contados da data da publicação dessa lei para se adequarem às suas disposições. Artigo 3º, uma vez notificada pela administração pública ou pela concessionária de energia elétrica, as prestadoras de serviço de que trata o artigo 1º dessa lei terão um prazo de 10 dias úteis a contar com a data da notificação para a remoção dos cabos ou fiações aéreas sem utilização ou para justificarem a necessidade de mantê-los no local. Parágrafo único. Transcorrido o prazo concedido, a concessionária de energia elétrica responsável pela cessão de uso do espaço no poste, identificando durante manutenção técnica que existe cabeamento ou fiação sem uso, poderá fazer a retirada do aludido material, procedendo com seu descarte ou encaminhamento. Caberá ao chefe do Poder Executivo, artigo 4º, a regulamentação dessa lei no prazo de 90 dias a contar do início de sua vigência, bem como definir o órgão competente para sua fiscalização, aplicação das notificações e estipulação de multa. Ou seja, o vereador fez a criação, mas a regulamentação parte do Executivo. Qual pasta que vai ser responsável? Justificativa. O presente projeto de lei visa a obrigatoriedade da remoção de cabos e fiações aéreas sem uso, instalados por concessionárias de serviços de telefonia, televisão a cabo, internet ou outro serviço que utiliza a rede aérea do município. Tem por objetivo promover a melhoria estética da cidade, a segurança dos cidadãos e a eficiência no uso dos espaços públicos, pois os cabos e fiações sem uso resultam em um cenário de desordem visual, além de representar risco à segurança e prejudicar pedestres e veículos e dificultar manutenções técnicas das prestadoras de serviço. A proposta estabelece um prazo, então, de 120 dias para que as concessionárias se adequem à norma, com prazos subsequentes de 10 dias úteis para a remoção dos cabos após a notificação, criando assim um mecanismo eficiente de fiscalização e intervenção. Muito bem, mas só me pairou uma dúvida aqui. Acho que, eu não sei se é o caso, eu acredito que o senhor até possa me responder isso de forma técnica, mas todas as concessionárias, no caso da eletricidade, de fios, que é o que nós estamos aqui falando, elas pagam um imposto sobre o uso do solo ao município. Cada postezinho desfincado, né, cada poste fincado na via, a concessionária paga, né, a utilização daquele solo. O senhor acha que essa lei teria uma efetividade junto à concessionária? Provavelmente sim. Provavelmente, porque, e outra, vai ser orientado, né? E geralmente eu vejo muito são os fios de internet. Telefonia agora está tendo uma mudança da Oi. Eu até peço a compreensão do pessoal que está tentando falar na Câmara Municipal. A gente tem corrido atrás. Inclusive, Coronel, nós fizemos o pagamento de R$ 1.540 de um serviço que não funciona na Câmara Municipal da Oi. E a gente já solicitou o reembolso, um reposicionamento, uma organização dos nossos telefones aí da Câmara Municipal, mas eu já fiquei sabendo que isso é geral. Agora estão mudando essa prestadora de serviço, é bom esclarecer isso, mas elas serão notificadas. E não cumprindo, o cabo continua lá jogado, largado, vai ser multado. Sim. Então, sim, eu acredito que vai trabalhar em conjunto. Vereador Fernando, Oi. Nesse projeto eu não vi que não fala nada em relação ao cabeamento de energia, essas coisas, quando passa veículos de grande porte. Por Sim. exemplo, colheitadeiras, que é uma coisa bem comum aqui, que sempre que passa, arrebenta fio, acontece de setor inteiro ficar sem energia. Tem algum projeto futuro, ou isso pode ser algum projeto para o futuro, que seja para fiscalizar esses maquinários que passam pela cidade, ou passar a ser subterrâneo? Tem alguma coisa nesse sentido? Porque semana passada ou semana retrasada, não vou me recordar bem o dia, ali próximo ao bar do Valtim, tinha uma dessas máquinas que ficou emperrada lá, atrapalhando tanto o trânsito, justamente por causa dos cabos de energia. Podemos analisar, lembrando que o cabo de energia, quando arrebenta, a Equatorial tem por obrigação já, o quanto antes, fazer esse trabalho de reparo, porque é uma questão de urgência. E maquinários, a gente tem que olhar o bom senso também. Deve ser transportado uma prancha,
mas muitos alegam que não tem condições ou não tem prancha suficiente para fazer o transporte, evitar essas vias. Porém, a gente vê que nesses casos não são os fios de energia que são arrebentados geralmente, são os fios que ficam abaixo dos fios de energia do município, que são esses outros aí, onde até o vereador entrou com essa lei. Mas é algo a ser observado e corrigido, mas com um planejamento amplo. Fica aqui até uma sugestão, presidente, se fazer uma rota alternativa, porque é o seguinte, as máquinas que vão sair em determinado local, ou eles estão indo para uma oficina, né, ou vão para a saída de Morrinhos, saída de Goiânia, saída de Bela Vista, saída da Cachoeira, alguma coisa nesse sentido. Que se faça uma rota programada para esse pessoal, né, uma rota específica para esse pessoal e que sejam todos notificados, porque é fácil, Piracaju é pequeno, sabe? E outra coisa, não pode, de certa forma, também impedir que o agro trabalhe, porque o agro é que fomenta o Brasil, né? Então, e o estado de Goiás, né, não tem como você realmente fazer, impedir de fazer algo, mas pelo menos proporcionar para eles uma via onde, olha, se você passar na rua tal, na rua tal e na rua tal, você não vai ter esse problema. Seria até interessante. Participação, Mari? Sim, Coronel, nós temos a participação da Juliana. Ela está dizendo o seguinte: bom dia, gostaria de saber se o vereador Fernandinho poderia ajudar com a questão do ônibus universitário, que está sem data certa para voltar a rodar, porque os alunos já estão tendo aula desde a semana passada e estão saindo prejudicados. Bom dia, qual é o nome, Mari? Juliana. Oi, Juliana, me trouxeram essa informação ontem, hoje reafirmaram comigo também. Eu tenho um grande amigo, Matheus, preocupado com a situação do ônibus universitário, né? Agora que eu tenho essa informação, eu irei fazer uma tratativa com o Gilmar. A questão do universitário, a gente tem que entender o seguinte: o universitário, ele tem que ser exclusivo. Eu fui universitário, eu sei muito bem o que vocês estão passando. Isso a gente sabe. Fiscalizei, mesmo eu sendo vereador, na época. Vereador era prefeito Amaury Ribeiro. O Amaury atendeu o nosso pedido, trazendo geladeira de volta, né, que serviu muito tempo. Já fiquei na estrada. Nós gastamos na época com o Scania uns 40 mil reais. E o Scania viajava final de semana. Aí eu já vi vereador também falar assim: tem que ser para todo mundo, e etc. Mas o veículo ele foi compro e destinado aos universitários. Vamos buscar outro veículo alternativo para fazer as viagens do final de semana. Não tem. Mas ninguém correu atrás, ninguém buscou. Eu desde o ano passado, retrasado, que eu estou tentando um ônibus para o pessoal de Morrinhos, porque eu sei também que eles passam muitas dificuldades. Ver se a gente consegue na Receita Federal, mas prefeito tem mais porta aberta do que um vereador para chegar e fazer esse pedido. E eu quero conversar com o Gilmar, entender a situação. Eu sei que o maquinário, assim o Douglas me passou na garagem, foi entregue funcionando, ativo, porém sem manutenção. E eu penso que o transporte universitário da mesma forma, né? Ele foi entregue, mas sem a manutenção devida, porque senão ele estaria funcionando plenamente. Não justifica o secretário de Educação adjunto parar o ônibus se não estiver funcionando. Mas eu quero saber o que está acontecendo, o que nós precisamos fazer para organizá-lo, para que vocês possam usufruir. Lembrando que teve aí os meses de dezembro e também janeiro para organizar. A gestão anterior, pelo jeito, não fez sua parte, e a gestão atual alega que não tem recurso suficiente para fazer os reparos devidos. E nós sabemos as dificuldades financeiras que o município enfrenta atualmente. Mas nós temos que buscar uma solução, e o universitário não pode ficar penalizado sem ir para a sua receptiva faculdade. Hoje, os universitários contam apenas com um ônibus, vereador, que eu formei em 2018, sim. A gente utilizava o ônibus azul, que foi doado na época aí, um repasse feito da Câmara Municipal, né? E houve um acordo de cavaleiros para que adquirisse esse ônibus. Somente esse ônibus. Se eu não me engano, são dois. Mas um vai para Morrinhos, o outro vai para Goiânia. Isso. Na minha época era 2 Goiânia e 1 Morrinhos. Isso, era 2 para Goiânia. Hoje é 1 Goiânia e 1 Morrinhos, até onde eu sei. Porém, um de Morrinhos muito sucateado. E o que está indo para Goiânia começa a dar defeitos agora. Mas esse ônibus está sendo utilizado para outras finalidades que nós sabemos
né, onde nós temos que buscar um veículo para fazer o transporte dos finais de semana, levar o pessoal do futebol, né? A gente tem que incentivar os nossos atletas, seja futebol, do truco, só que esse ônibus está sendo utilizado para todas as finalidades. Aí chega e o danado, ele quebra justamente na semana de prova. Na minha época era assim e continua da mesma forma. Na nossa época, teve um dia que o ônibus quebrou, Coronel. Ele não passou nem do Trevo Floresta, ele quebrou antes. E aí, lá na minha faculdade, era daquelas maravilhosas que para você fazer uma outra prova, você tinha que entrar com processo e tudo mais. Reprovei na matéria por causa disso. E outra, Mari, tem aquela questão também. A prefeitura vai fazer a manutenção do veículo, por isso que nós vamos utilizar para outras áreas. Gente, é melhor, se não teve condições de arrumar esse ônibus, pelo que eu estou entendendo. E os universitários têm uma associação, pagam, né, uma mensalidade. Então tem que entrar agora, Coronel, a associação dos universitários vão administrar o ônibus e vão ter exclusividade, ou a prefeitura vai fazer a manutenção e não deixar os universitários na mão e vão usar o ônibus no final de semana. Então eles têm que entrar num acordo, num denominador comum para resolver esse fato. Eu vejo que nós temos que adquirir outro ônibus universitário novo, novamente, aí deixa de uso exclusivo, e o azul, que esse que leva agora, fica para as viagens dos finais de semana. No caso, essa aquisição de ônibus é um valor bastante expressivo, pode até buscar aí uma emenda parlamentar para tal, né, vereador? Hoje ele deve estar aí em torno, Major, Coronel, perdão, entre 600 a 800 mil, penso eu, um ônibus novo, que na época esse foi quase 600 mil reais, então assim, com os reajustes e a desvalorização do real, esse ônibus deve estar nesse patamar aí de 600 a 800 mil, então realmente é um valor alto, mas que vamos buscar sim, e são tantas urgências. Imagino, o município a gente vê que realmente precisa. Não para, né? Não para. A vida é 24 horas, né? Tem o uso, é máquina, tem desgaste, é natural, o ser humano se desgaste, mas imagina a máquina. Mas tendo organização, consegue prolongar a vida útil dos veículos. Eu já vi uma vez um veículo parado, eu fui lá e falei com o condutor que ele ficou parado esperando buscar uma senhora ali no lar Rita Gonçalves de Faria, meia hora parado com o ar-condicionado ligado. Gente, é desperdício do recurso público. Agora você imagina uma frota de 50 carros, todo mundo parar e ficar com o ar ligado. Então, assim, são economias, né, Coronel, que a gente dá para fazer em diversas áreas. Há que se ter essa conscientização, né? Tem mais projetos, vereador? Tem mais projetos. Para finalizar aqui, a gente traz esse projeto também para vocês aqui. Criando a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal, projeto 002/2025, projeto de resolução da Câmara Municipal de Piracanjuba, autoria vereadora Aparecida de Vania, Cida do Carmindo, também está na CCJ. Esse projeto significa o quê? Nós teremos a Procuradoria da Mulher, justamente para isso, Mari e Coronel, a orientação para outras mulheres, os seus direitos, o fortalecimento da mulher na vida pública, como gestora, como administradora, vereadora, o que o mercado tem para oferecer. A Procuradoria da Mulher vai trazer cursos de qualificação, e muito importante essa Procuradoria que tem à frente a vereadora Cida, a vereadora Adriana Pinheiro e também a vereadora, minha companheira Sirlene, a vereadora do Podemos, minha companheira de partido. E, claro, vai ter o apoio também das mulheres da Câmara Municipal, da nossa auxiliar jurídica, da Larissa, e também da procuradora nossa, doutora Geis. É importantíssimo esta participação, a criação da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Piracanjuba. Nós temos a participação do Reinaldo Ribeiro. Bom dia, Coronel, Mari, presidente Fernando. Bom dia. Semana passada fiz uma solicitação para trocar as lâmpadas queimadas do residencial das Orquídeas. O técnico alegou que não tem material. Mas nós já pagamos uma taxa de iluminação pública. O que pode ser feito em relação a isso? O pessoal alegou para mim também, eu tenho cobrado bastante. Não deixaram, gente, não deixaram lâmpada no estoque.
não deixar as coisas. Mas a informação que eu tenho, vereador, é que existia um valor específico utilizado, disponível desse valor da iluminação pública para, em caso das queimadas, das lâmpadas queimadas, já inserir as lâmpadas de LED, né? Sim. Não teria essas lâmpadas em estoque, no entanto, havia disponibilidade de aquisição, já que o dinheiro da iluminação pública ele é específico para isso. Será que nessa conta não tem esse dinheiro? Ter o dinheiro, sim. Porém, tem que fazer uma licitação. É a mesma questão dos buracos da cidade. Ah, mas os buracos lá. A licitação, a primeira que fez agora, é o tal do aventureiro. Participou da licitação, nem massa asfáltica tinha. Aí tava o secretário de obra preocupado, que a gente tá cobrando diariamente, porque vereador não tá imune em cair em buraco, né? A gente cai, eu desloquei um pneu ainda, perdi um pneu do meu carro. E a gente tá vendo essa buraqueira tá na cidade. A questão das lâmpadas também, tem demandas aqui. Até uma senhora falou, comprou, fez, tá licitando. E a licitação existe, a questão burocrática da licitação acontecer, mas eu espero, cobramos novamente para que em fevereiro seja restabelecido a iluminação e já colocando LED, já modificando, gerando economia. A prefeita Juliane Cristianópolis falou para mim que a taxa de iluminação dela, que ela arrecadava no município de Cristianópolis, 19 mil, e ela pagava 28 mil de energia, porque as lâmpadas eram antigas. Ela passou pro LED, agora ela paga 10, arrecada os 19 da mesma forma, que ela não fez o reajuste ainda da parte de energia. Simplesmente assim, vai gerar economia para o município, e LED hoje é modernidade. Então, Reinaldo, nós estamos cobrando, tá? Eu faço questão de ir na prefeitura hoje, saber se já licitou, se já tem empresa ganhadora, que já vai fazer entrega para o quanto antes fazer essas trocas de lâmpadas. E reatores falou que ficaram, reatores tinha, mas as lâmpadas não. Vereador, eu gostaria de saber em relação à sinalização da cidade. Já tem alguma coisa para trocar as placas que estão desgastadas? Porque tem muitas placas que estão totalmente desgastadas. Executivo. Mesmo você colocando farol alto, você não consegue ver. Inclusive, já tiveram reclamações aqui na rádio sobre isso. Eu sei que o coronel ali já falou e saiu aqui no ar, que é o do executivo, mas o legislativo tem que fiscalizar o que o executivo está fazendo. Você sabe se tem alguma coisa em relação a isso? Porque tem muitas, mas muitas placas mesmo que estão em situação precária. O ex-vereador Desley Tizil está na pasta da SMT e eu estou vendo o empenho dele, a correria. Eu já vi a colocação de placas já agora, ele falou para mim que está fabricando. Fabricar tem que contratar uma empresa para fabricar as placas. Ou seja, se não tiver a licitação, ele deve fazer uma nova licitação agora para a contratação desse serviço. É algo do executivo, mas nós estamos aqui para responder aquilo que eu souber. Na hora eu vou passar, mas nós temos um trabalho agora, coronel, de 4 anos, né, de conseguir desmembrar o legislativo do executivo na independência dos poderes, porque muitas cobranças de 10 cobranças que eu tenho por dia são mais ou menos 70% é do executivo. Então eu já vou lá, explico, oriento a pessoa para que a gente possa informar, ter essa comunicação, o que é realmente competência do legislativo e o que é do legislativo. Mas estamos aí para somar sempre. Presidente, na entrevista passada nós tivemos que encerrar porque o tempo não estava acabando e o senhor tinha uma notícia importante para nos passar e hoje o tempo já está indo também e se nós ficarmos aqui não vai ter. Era com relação aos valores, aos numerários, que já tinham, a casa já havia recebido, e quais as despesas que o senhor já estava fazendo uma prestação de conta. Eu acho que nada melhor do que fazer uma prestação de contas coletiva, ao vivo aqui, para aí milhares de pessoas que nos acompanham, né? O senhor trouxe aí uma pasta gigantesca. Eu trouxe o balancete, né? E nós assinamos um por um, porque tem o fake news que o vereador tá ganhando 12 mil e lá, e pererê, e parará. E eu gosto muito. Hoje o salário do vereador é 9.350. Tá bom, hein, rapaz? Tá, e aí vem o desconto do danado, cai para 6.980. Mas não é um salário ruim, não. Tem que trabalhar muito, tem que entregar resultado pro povo, né? E também eu trago o que entrou, que saiu. No que nós recebemos
eu não trouxe a outra folha, eu já aproveitei e falei, não, traz o balancete geral para mim, né, Samuel? Samuel foi lá num carro e pegou, entrou para nós aqui, então. Tem até a prestação 380 mil. Nós tivemos uma despesa de 246. Aqui, ó. Vamos arredondar, então. 390 mil. Total de débitos. Débito é o que foram pagos. No primeiro, agora em janeiro, 246.741 reais e 91 centavos. E saldo final ficou em conta 148.490. Aliás, agora está 138, porque a gente fez um repasse para a prefeitura no valor de 10 mil reais. Ou seja, se continuar trabalhando dessa forma que está, no final do ano tem aí 1.700.000 reais para investimento no município, né? Que geralmente a Câmara devolve esse duodécimo exatamente para esses gastos, para socorros de urgência, para algum investimento, e que daria, inclusive, lá no final do ano, para até adquirir um ônibus novo para os universitários, né? Sugestão boa, coronel. Eu não faço compromisso e nem promessa, porque isso é coisa de politiqueiro. Não, vamos fazer o estudo. Talvez a gente tenha uma urgência, igual hoje nós sabemos que os pacientes que vão para Goiânia precisam de um ônibus também, né? Tratamento de saúde. Os veículos da saúde são insuficientes. Sabemos da necessidade dos universitários, mas a gente estuda essa possibilidade, sim, na hora. Só que aprenderam, coronel, a ficar devolvendo dinheiro para a prefeitura sempre. E isto, o duodécimo, nós temos que entender que o recurso, ele é destinado para o legislativo. E tem que ser gasto, primeiramente, no legislativo. Eu tenho que fazer os investimentos, eu tenho que fazer as melhorias lá dentro. Lembrando e ressaltando que hoje nós temos que reformar o plenário, que ele foi entregue na época que o Lima foi vereador ainda, eu estava observando lá de 2000 a 2004. As cadeiras nossas estão vergonhosas na assistência, estão caindo os pedaços nas reuniões que a gente faz, e hoje o plenário é utilizado para reuniões com as ACS, as agentes de saúde, o pessoal da educação não solicita o plenário. E para o povo em geral, é a casa do povo. Casa do povo, então eu não dou conforto ao povo. Então nós temos que melhorar a nossa transmissão, a qualidade da transmissão, nós temos que reformar o plenário esse ano, construir uma sala de comissões para não errar a votação de projeto, para fazer projeto chegar para votar tecnicamente organizado, que hoje nós não temos essa sala. Temos que fazer um novo refeitório. Então, assim, primeiramente eu vou cuidar do legislativo. Nesse primeiro momento, nós vamos implantar as emendas impositivas dos vereadores, dando independência a eles para poder trabalhar. Por exemplo, cada vereador vai ter 140 mil de emendas no ano. Sugestão, um levantamento que a gente fez inicial. 50% é obrigatório na saúde, os outros 50% em demais áreas. Se os vereadores hoje têm as emendas impositivas, vão colocar 70 mil reais, que é das outras áreas, 70 mil. Se 10 vereadores dessem 70 mil destinados para a educação, daria para comprar um ônibus. Comprava um ônibus. Fala, não, é uma emenda coletiva, todos os vereadores. Nós comprávamos o ônibus dos universitários. Aí, igual aconteceu na gestão passada, a Câmara Municipal fez um repasse para a colocação dos sinaleiros. E o ex-prefeito anunciou a obra sendo dele. Então, assim, cadê a parceria com a Câmara Municipal? E a atual prefeita, muita gente está me cobrando também, coronel. Você vai fiscalizar da mesma forma que você fiscalizou a gestão passada? Sim, estou fiscalizando. Só que a diferença é que eu levo a fiscalização, eu mostro o erro, ela conserta. Então, como que a gente vai cobrar algo que está fazendo? Que está organizando hoje? 8 horas da manhã começou uma reunião com a secretária de saúde, com as coordenadoras das UBSs, né, do centro de especialização. Foram 3 horas de reunião. Para quê? Para manter o diálogo, a comunicação, saber como está funcionando o hospital municipal, o que nós podemos orientar a população, os nossos eleitores, munícipes. Isso é importantíssimo, essa comunicação. Nós temos aqui uma participação, já que o senhor falando de fiscalização, uma participação aqui. Gostaria de saber em relação à Escola Santo José Marcelino. Estão falando em economia, mas toda semana eu passo lá e as luzes da escola estão ligadas o tempo todo. Onde está a economia?
Então tá aí, agora o senhor já sabe dessa informação, né? Pode sim fazer e fazer a fiscalização e fazer a devida cobrança, né? Isso, ela chega para mim agora, essa informação. E toda demanda que chega, coronel, eu faço questão de verificar e tentar solucionar. Com certeza a escola não está em funcionamento. E por que o pessoal não desligou esse disjuntor, trancou lá, parou, a escola está desativada? Então, muito obrigado por essa informação, né? Com certeza, quem que deixou essa luz ligada? Pode ter passado alguém também ligado. É complicado, a gente tem que organizar, tem que resolver. E nós estamos aí na vida pública para isso, é para servir o povo e não ser servido. Presidente, eu acho que uma coisa que é bastante interessante no meio político, as pessoas veem os políticos como sendo aquelas pessoas que estão ali com o objetivo de recepcionar todas as informações, e o problema de cada um, para ele, é o maior do mundo, né? O meu problema, para mim, é o maior do mundo, ao passo que existem prioridades e necessidades. Às vezes o senhor recebe uma demanda do meu problema e recebe a demanda do problema da Mari. Talvez o problema da Mari seja de uma prioridade maior, mas para mim o meu é maior. Eu acho que é muito interessante essa participação, essa reunião que foi feita aí, de levar informações, e é muito válido se fosse inclusive criado um canal de denúncia, um número de um telefone de WhatsApp lá na Câmara Municipal. Olha, eu estou passando aqui na rua 10 e tem um buraco de frente à casa número 30. Isso. Pronto, só faz isso. Porque para o vereador fiscalizar, para o executivo executar, ele tem que ter conhecimento daquela situação. E nem sempre existe alguém para fazer o trabalho preventivo. Por quê? As cidades pequenas geralmente vivem apagando fogo. Com certeza. Vive correndo, fazendo aquilo que é mais prioritário. Então, havendo essa participação maior da comunidade, com os vereadores, com o executivo, eu acho que funciona mais, a cidade fica mais bonita. E todos nós, eu em especial, eu acho que todo mundo pensa igual a mim, né, que é uma cidade bonita, que é uma cidade que te ofereça uma condição de trafegabilidade. Cidade nossa é muito boa, né? Uma cidade que te ofereça um visual bonito, essa poluição visual, a exemplo dos fios que está sendo tomado providência. Tudo isso é interessante. Então, eu acho que é muito necessária a participação da comunidade. E aí, nesse inteirinho, já que não tem um local específico para fazer, eu queria que o senhor deixasse aqui, o senhor já fez isso em vezes anteriores, que fizesse novamente um convite para as pessoas se dirigirem até a Câmara, os gabinetes estão lá funcionando, tem um recepcionista que pode anotar essas informações para que os senhores tenham conhecimento e, assim sendo, fazer as devidas fiscalizações e também, de certa forma, a parceria com o município para solucionar alguns problemas, né? É ótima colocação, coronel. A transformação da cidade de Goiatuba. Goiatuba transformou, né? E por que a gente não pega o modelo de uma cidade que está funcionando? Uma cidade está bem zelada, os investimentos estão sendo feitos. O nosso TI, o Félix Henrique da Câmara Municipal, foi acionado já para a gente ver essa possibilidade da criação de um aplicativo onde a pessoa vai fazer a sua denúncia de maneira também, se ela preferir não identificar, vai ser no anonimato, para que a gente possa verificar e constatar os fatos. Eu fiscalizei muito, mas eu nunca fiscalizei para fazer politicagem. Sempre eu levava a informação e também a solução daquela situação. E isso é muito importante. Eu acredito que Piracanjuba está no caminho certo. Nós estamos com a mesma visão, que é trabalhar para o povo, que é organizar a prefeitura municipal e também manter, né, a Câmara em ordem plena, servindo o povo. Nós já fizemos a modificação do atendimento da Câmara Municipal. Hoje nós temos o controle de entradas e saídas de pessoas, contabilizando isso. Aumentamos a questão da segurança. Nós já sabemos de situações adversas que aconteceu em gabinete, pessoa entrar armado, né, e coagir um servidor em gestões passadas. Então isso é inadmissível. E eu trago para o senhor, coronel, uma informação em primeira mão, eu nem repassei para os vereadores ainda. Vamos fazer uma reunião logo mais, que hoje já começa a equipe nossa da Câmara Municipal a ter segurança na sessão. Eu recebi o Beraldo, ele já foi segurança do governador do estado.
a gente fica muito à mercê hoje, né? Nunca aconteceu, mas pode acontecer. Prevenir é melhor que remediar, né? As cadeiras nossas não são parafusadas. Fios que estavam soltos, a gente já pediu para reorganizar. E nós temos um vigilante na Câmara Municipal que também é segurança, ele trabalhou no fórum. Então a gente fez uma tratativa, um pedido a ele, e a partir de hoje nós começamos também com segurança para acompanhar o bom andamento do Poder Legislativo. Nós vamos licitar também um detector de metal para que possamos ter uma segurança ao trabalhar. Nós já vimos, né, ex-secretários que descumpriram e desrespeitaram o plenário, entrando a qualquer momento, de qualquer jeito, e falando palavras de baixo calão, desnecessárias, e tumultuando a sessão e usando de deselegância numa casa de lei, aonde tem que ter a ordem. Todas as pessoas são bem-vindas. Isso não é para inibir ninguém, mas é para organizar. O Beraldo fez o levantamento para nós e ele falou assim: nossa, aqui não tem segurança alguma, nunca aconteceu nada mesmo. Eu falei: não, Deus sempre nos protegeu. Mas nós temos que buscar, né, uma forma de mudar também essa situação. Com certeza, eu gostaria de te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Nós temos aqui 4 participações, uma de uma árvore, outra de um parquinho na Vila União. Eu já repassei no seu particular, no seu telefone particular, né, tá, para que o senhor já possa fazer contato. São pessoas que o senhor conhece, até porque se dirige ao senhor como sendo uma pessoa conhecida, né, aqui nos áudios, e é interessante aí a gente dar uma prestação de conta a esses ouvintes, que nós não vamos veicular as participações. No entanto, o presidente já estão com elas aqui em mãos, já está até ouvindo aqui o áudio. Obrigado, conte sempre com a Rádio Geração, né? Desejo para o senhor aí muito sucesso e que hoje tenha uma sessão bastante produtiva. Coronel Mário, muito obrigado mais uma vez. O tempo passou ligeiro de novo, né? hein? Voa, tempo 2 vezes. Prosa boa, tempo boa. E dizer que a sessão começa às 19 até 19h05. Nós daremos início. Agradecer ao Samuel, responsável nosso da transmissão e também da publicidade, da transparência conosco no Legislativo. Coronel, muito obrigado por o senhor estar nos ajudando. Somente assim, uma emissora séria, uma emissora que realmente está pensando em levar informação com qualidade, com precisão. E eu estou à disposição sempre, muita transparência. Hoje, estando à frente da presidência da Câmara Municipal, foi uma missão, uma vocação estar na política. Uma missão hoje está de forma administrativa do lado de dentro, porque Deus que permitiu. Sabendo a forma que funcionou, né, as eleições de outras câmaras, Piracanjuba, nesse requisito, é exemplo, é referência. Não houve negociação, não houve barganha. Conosco não tem isso, mas tem serviço sério, tem trabalho duro e nós vamos entregar bons resultados. Mas vamos aguardar os 90 primeiros dias. Muitas vezes estou vendo a incompreensão de muitas pessoas num período de transição de uma nova gestão. Não estou aqui para defender nem puxar saco, mas para falar a verdade, né? E as falhas que nós estamos encontrando, nós estamos cobrando e elas estão sendo corrigidas. Espero que seja uma comunicação eficaz e objetiva esses 4 anos, porque quando um prefeito ou uma prefeita deixa a prefeitura, tem que o outro dar continuidade, não desfazer o que o outro vinha fazendo. Então é todo mundo trabalhar pelo bem comum. E hoje a geração está informando os nossos ouvintes, os nossos munícipes, com muita responsabilidade. Eu fico muito feliz por isso e contem sempre comigo. Forte abraço.